Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Anime Millennial. Eu sou o Bruno e nesse episódio a gente vai relembrar aí alguns animes da TV Globinho que talvez você já não lembre mais. Então vamos lá! A TV Globinho foi o lar aí de muitos animes legais aí da infância e da adolescência dos millennials. Todo mundo lembra de ter ajudado o Goku a fazer a Genkidama, de como o Naraki era filho da mãe ali, e do Yugi roubado, e dessa cena aí do Yukito e do Toya. Mas será que você lembra desses animes que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo? Eu vou começar aqui com alguns que talvez você se lembre, mas eu não vejo a galera comentar muito por aí. E então eu acho que você ia ficar feliz aí de ver eles de novo, de dar uma relembradinha. Então vamos começar aí com Medabots! Medabots é literalmente um Pokémon com robôs. Ele também foi baseado num jogo de Game Boy, que saiu ali na mesma época do Pokémon. Ele mostra ali crianças que saem por aí tirando rinha com os robozinhos deles ali. E, cara, é literalmente um Pokémon com robôs mesmo. Porém, só o fato de ele trazer ali uma temática diferente, né, que são os robôs, ele já traz uma identidade própria ali, né? Além disso, ele tem uma arte bem característica que eu acho muito bacana. O character design dele ali é muito da hora. Medabots conta a história de Ikki, um menino do Fundamental, e seu Medabot, o Metabi. Juntos eles buscam se tornar os melhores Meda lutadores enquanto enfrentam vilões como a gangue dos robôs de borracha. Eu lembro que eu gostava tanto desse anime que eu e um amigo meu ali, a gente fez daí um jogo de cartas ali, sem saber nada de game design, sem saber desenhar do jeito que a gente sabia desenhar, em que a gente ia montando daí os nossos robozinhos ali, né? Cada carta representava uma peça e tudo mais, e a gente pegava e botava daí esse robô que a gente construía com as cartas que a gente tinha pra lutar. E, cara, a gente nem sabia que existia jogo de Game Boy e tal, do Medabots. Acho que se a gente soubesse, a gente ia ficar bem louco pra comprar, né? Mas na época só tinha em japonês também, então é isso aí. Era uma época muito massa, né? Mas enfim, enquanto o Medabots ele trazia pra gente uma rinha de robôs, o Zatch Bell, por outro lado, ele extrapolava todos os limites e trazia pra gente ali uma rinha de crianças. É isso aí. Só que era uma rinha de crianças demônio, então tá tudo bem, né? 100 crianças demônios são enviadas ao mundo humano para lutar e decidir quem será o próximo rei do mundo dos Momodos. Cada uma precisa de um parceiro humano para libertar seus poderes mágicos. E é assim que o estudante Kyo Takamine conhece Zatch Bell, um pequeno demônio de bom coração e uma força incrível, que tem poderes elétricos, por sinal. Juntos eles enfrentam batalhas intensas contra outros duos, enquanto descobrem o verdadeiro significado do poder e da empatia. Esse anime é muito maneiro porque ele é muito engraçado e também porque ele traz ali uma vibe meio de JRPG. Os parceiros humanos das crianças demônios, eles têm que usar um livro de feitiços ali, muito da hora. E é com esse livro que eles vão usando, né, os poderes ali dos demôniozinhos deles. E, cara, é muito maneiro esse anime. Eu tô com muita vontade de reassistir ele. Tá saindo pela editora MPEG o mangá. Foi graças a isso que eu acabei lembrando desse anime até. E a título de curiosidade, o título original do anime é Gash Bell. Só que por uma questão ali de que Gash em inglês ele tanto pode significar um corte profundo, como ele também pode ser uma palavra aí que é besteira. Então eles tiveram que mudar o nome pra Zatch Bell. Mesma coisa que aconteceu ali com a Kagome aqui no Brasil, né? Que o nome original dela é Kagome, né? E aqui no Brasil ficou como Agome pra evitar aí umas piadinhas. Mas é isso aí, vamos pro próximo aí então. Continuando com as rinhas aí, a gente tem também o Monster Rancher, que também é baseado num jogo, dessa vez de PlayStation 1, mas que ele tem uma pegada diferente dessa vez do Pokémon, né? Ele tem uma pegada diferente até do próprio jogo que ele tomou como base, mas whatever.
A gente vai falar do anime aqui. O anime é um isekai que conta a história ali de um menino que era viciadão ali em videogame, que é transportado para um mundo distante onde os monstros fazem as leis. Bom, se você não... Você deve lembrar da abertura aí, né? Eu espero. E bom, nesse lugar ele não conhece nenhuma elfa gatinha ou uma guerreira peituda, como se espera de um isekai, mas ele encontra ali uma menina chamada Holly e alguns monstros aliados ali, como o Muti, o Suezo, o Lebre, o Tigre e o Golem. E juntos eles se metem ali num BO para salvar o mundo, o que implica em derrotar o terrível Mestre Mu. E eu achava esse anime maneiro pra caramba, eu tenho vontade de reassistir ele pra ver se ele era maneiro mesmo. E bom, o jogo ele foi uma das primeiras decepções que eu tive na minha infância. Porque, cara, o anime ele mostrava todo um mundo de aventura, mó da hora, assim, né? Parecia um de RPG também. E o jogo, ele tinha uma ideia legal, que você invocava monstros ali, colocando qualquer CD que você tinha em casa ali, você podia pegar o CD, sei lá, do Supla ali, colocar, que ia sair um monstro ali, que eu não sei como ele conseguia ali, por um código, sei lá, o CD invocava um monstro ali pra você. E você daí tinha daí à sua disposição uma fazendinha ali que você treinava, cuidava desse monstro, né? E botava ele pra lutar nas rinhas de bicho lá. Você não saía numa aventura explorando o mundo do Monster Rancher, né? Que nem no anime. O que me deixou profundamente decepcionado ali na minha infância. Então, tem um outro jogo também, né? De cartas também, mas não tem, cara. Sério, eu pelo menos não conheço nenhum RPG ali do Monster Rancher que te faz seguir essa aventura que o Jank, né, o protagonista, tem ali. Então, foi uma grande decepção. O que não foi uma decepção é o Power Stone, cara, que é outro anime baseado em jogo. A gente podia até mudar o nome desse vídeo aí, né, pra animes baseados em jogos. Não, pera aí, o Zatch Bell ele não é baseado em jogo. Mas tudo isso aí acho que passou na Fox. Então, também. Tá praticamente um vídeo de TV Globinho, Fox e videogame aqui. Mas beleza, você teve um Dreamcast? Eu não tive um Dreamcast, mas eu tinha muita inveja de quem tinha um Dreamcast justamente por causa do Power Stone, que era um jogo muito legal, cara. Eu ia na locadora às vezes jogar o Power Stone. E o anime dele também era muito maneiro. Em um mundo de aventuras e tesouros, o jovem explorador Edward Falcon parte em busca das lendárias Power Stones, pedras místicas capazes de conceder um poder ilimitado a quem as possuir. Durante sua jornada, ele encontra aliados e rivais, cada um com seus próprios sonhos e desejos. Mas conforme Falcon se aproxima da verdade por trás das pedras, ele descobre que o verdadeiro poder não está em dominá-las, mas em aprender com as escolhas feitas ao longo do caminho. Eu acho esse anime muito maneiro porque ele representa a essência dos animes dos anos 2000, cara. Ele era cheio de aventura, ele era bem colorido, né? E, cara, tinha batalhas legais, eles se transformavam ali no meio das lutas e tal, com as Power Stones. E ele tinha um design de personagens muito legal que era característico da época da Capcom, né? Eu sou muito fã, assim, dessa época da Capcom. Tinha o Marvel vs Capcom 2, o Street Fighter Alpha 3. Pra mim, na minha opinião, era o melhor design de personagens da Capcom. Mas isso a gente vai comentar em outro vídeo. Comenta aí o que você acha sobre isso. Porque agora eu vou falar de outro anime que tinha uma história do que se chamava Shinzo. O Shinzo é um anime que se passa em um futuro distante, onde os humanos foram extintos após a guerra contra seres geneticamente modificados chamados Enterrans. Os Enterrans eram criaturas criadas pelos próprios humanos para ajudar a humanidade, porém eles acabaram se revoltando ali. Já conhece a história, né? Séculos depois, uma garota chamada Yakumo Tatsuro desperta de um sono criogênico e descobre que é a única representante de sua espécie. Com a missão de encontrar Shinzo, o lendário santuário onde talvez ainda exista esperança para restaurar a humanidade, Yakumo parte em uma jornada através do mundo dominado pelos Enterrans. Durante sua aventura, ela encontra Mushra, Sago e Kutal, 3 Enterrans com personalidades bem diferentes que se tornam seus protetores e companheiros. Juntos, eles enfrentam inimigos poderosos, revelam segredos sobre o passado e o verdadeiro propósito dos Enterrans, enquanto buscam entender o que realmente significa ser humano.
Esse eu confesso pra vocês que eu não assisti, mas eu achei a sinopse dele muito da hora e, cara, eu fiquei morrendo de vontade de assistir isso aí. Eu vou procurar ver em algum lugar aí se tem aí pra gente ver. E vou trazer vídeo se ele for maneiro também. E esse anime tem uma história massa, mas tão massa quanto o próximo aí que eu vou falar pra você, que é a Super Pig. Brincadeira. Mas, cara, eu quando era criança, eu amava Super Pig. Eu acordava ali cedo, porque era o primeiro anime que passava na TV Globinho, eu lembro disso. Acordava cedo pra tomar café e já ia assistir o anime. E se era bom, não faço ideia. A estudante Karen Kokubo sempre quis ser uma heroína, mas nunca imaginou que o destino a transformaria em uma porquinha voadora com superpoderes. Com sua nova identidade de Super Pig, ela precisa equilibrar a vida escolar, o amor adolescente e as missões de resgate. Tudo isso sem deixar que ninguém descubra o seu segredo. Eu acho que eu gostava porque era engraçado, provavelmente. Mas, cara, eu também vou colocar na minha lista aqui de animes pra rever, porque, cara, vamos ver aí se esse negócio era bom mesmo, se era ruim, porque eu também não lembro muito bem desse anime, não. Mas antes eu vou falar sobre um anime que eu lembro que eu gostava e que eu tenho certeza que quase ninguém lembra, que é o Popolocrois. Popolocrois é outro anime baseado em game aqui, ele é baseado num jogo de PlayStation e que não saiu aqui no ocidente porque ele era um jogo 2D, né? E nessa época era muito difícil a Sony lançar aqui no ocidente jogos em 2D, porque eles queriam vender, né, aquela ideia de que o PlayStation era a revolução, né? Era jogo 3D. O que era uma tremenda bobagem, né? Porque eu, pelo menos, meus amigos e tudo mais, a gente não tava nem aí pra isso, a gente queria jogo massa mesmo, sabe? Sei lá, o meu jogo favorito da época lá era o Grandia, que era um RPG 2D. Então, sei lá, a gente também jogou Pokémon ali, pô. Pokémon era um jogo 8-bit, cara, do Game Boy. E vendo aqui a gameplay do jogo, eu até fiquei com vontade de jogar, achei ele bem bonitinho. Vamos ver aí se eu encontro ele em algum lugar aí. No Pacífico Reino de Popolocrois, o jovem príncipe Pietro leva uma vida tranquila até que uma ameaça antiga retorna, colocando em risco o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual. Guiado pela fada Narcis e acompanhado de amigos leais, Pietro embarca em uma jornada para restaurar a humanidade e descobrir seu próprio papel como herdeiro do reino. Em meio à magia, inocência e ternura, Popolocrois fala sobre amadurecer, aprender a se sacrificar e entender que o verdadeiro poder nasce de um coração puro. Era sempre umas mensagens assim, né, que esses animes traziam, né? Que você tinha que ter o coração puro, que o poder, ele tava, na verdade, na amizade, no coração. E isso era muito legal, cara. Eu gosto disso até hoje. Tem gente que zoa, né, o Fairy Tail por causa do poder da amizade e tudo mais. Fairy Tail é muito legal, cara. Mas vamos lá, eu gosto dos animes depressivos também. Mas, cara, sei lá, eu gosto dessa ideia aí de mensagens positivas que esses animes traziam nos anos 2000. E é isso aí, Millennial! Você lembra de todos esses animes? Eu achei super legal revisitar esses animes para fazer esse vídeo. Alguns até me deram vontade de assistir e reassistir, como o Shinzo e o Power Stone. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aí o seu belezinha, de se inscrever no canal. E já que você está aqui, aproveita para ver esse top 5 de animes da temporada de verão de 2025, que eu sei que você vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e é isso aí, Gambate!